eu sou o professor Matheus Cordeiro, professor de Educação Musical. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o violão. Esse violão, ele é um violão de aço, né? Padrão folk. Esse violão, ele é tanto acústico, produz o som naturalmente, como elétrico. Ele tem como você ligar ele também aqui. Eu vou falar um pouco sobre a construção dele, só para você entender um pouco sobre as madeiras do violão. Isso aqui é uma particularidade dos violões, tá? Então, o violão ele tem madeiras macias para dar ressonância, para o som poder sair com facilidade, e tem madeiras duras onde vai passar a corda e tudo mais. Então, a madeira aqui do tampo harmônico, é uma madeira mais macia, olha só. Se eu tocar e abafar o som, a gente percebe que o som, olha só. Então, ele tem que ter um mínimo de coisa tampando o som. Então, a madeira é bem macinha para o som poder sair com naturalidade. Já aqui, observe-se uma madeira dura, tá? Uma madeira, normalmente, jacarandá, esse tipo de madeira que vai permitir com que a corda passe por ela, mas não rasgue a madeira, não corte a madeira. Então eu tenho aqui uma madeira mais dura, e aqui também na escala onde passa o som, onde eu passo o dedo nas cordas muito aqui na escala, pode observar que é diferente. O braço do violão é esse aqui de baixo. Aqui em cima tem o que a gente chama de espelho ou escala. Isso aqui em qualquer instrumento de corda, você vai ter o quê? Uma madeira super dura, que vai permitir tocar isso aqui a vida toda e ter muita facilidade sem ter que danificar muito a madeira pelo arraste da corda, tá bom? O violão pode ser corda de aço ou corda de nylon, mas cada modelo tem a sua especificidade. Esse, por exemplo, é um modelo corda de aço, então ele aguenta a pressão sobre a corda, a pressão da corda sobre o violão. Se fosse um violão de nylon, a gente não poderia colocar corda de aço nele, senão ele ia empenar, tá bom? Então, o que é importante saber do violão é que essa construção dele é feita com madeiras diferentes, e cada uma tem a sua particularidade. Fora isso, nós temos, esse aqui é o cavalete, o rastilho do cavalete. Nós temos aqui a pestana no braço aqui do violão, a pestana, que divide onde tem som para onde não tem som. Aqui são as tarraxas que a gente usa para afinar, né? E o violão, ele trabalha com 6 cordas, contadas de baixo para cima, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra coisa, o nome das cordas. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Esse instrumento, o violão, ele tem uma história que ela é peculiar aqui no Brasil. Só aqui no Brasil que a gente conhece esse instrumento como violão. Por quê? Esse violão, no mundo inteiro, ele é conhecido como guitarra acústica. Guitarra acústica porque o nome dele é guitarra e o som é produzido por ele próprio, né? Ele consegue ter um som alto, ó. Ele tem uma projeção que sai da própria caixa de ressonância dele, que é exatamente aqui onde tem essa boca do violão. O som é produzido aqui e amplificado para você, sem necessidade de uma caixa de som. O nome dele é guitarra no mundo inteiro e sempre foi guitarra. Porém, quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, eles trouxeram como instrumento musical a viola. Essa viola que hoje a gente chama de viola caipira, ela tem raiz nas violas que os portugueses trouxeram, a viola de coxo, que era também viola com afinação da viola, que é diferente do violão, e ela é menor do que o violão. Então, o pessoal acostumou anos aqui no Brasil
que aquele instrumento que era curvo assim, tudo mais, que tinha esse desenho, esse instrumento se chamava viola, viola, viola. E aí um dia o pessoal traz da Europa um instrumento igual a viola, só que maior que a viola. Então o pessoal não acostumava chamar aquilo de guitarra. O pessoal falava guitarra, falava, para mim isso aqui é um violão, porque ele é maior do que a viola. Então o nome violão é só aqui no Brasil que a gente chama esse instrumento, que é a guitarra acústica no mundo inteiro. No Brasil a gente chama de violão por uma questão histórica. Os portugueses vieram, trouxeram a viola, e aí era onde eles tocavam as modinhas, que foi a música que os portugueses trouxeram para o Brasil na época da colonização. Ela era menor do que o violão. Quando chega, ela era menor do que a guitarra acústica. Quando chega a guitarra acústica no Brasil, eles olham e falam, é maior do que a viola, então isso aí é um violão. Por isso o nome violão. Agora, qual que é a similaridade do violão, que é a nossa guitarra acústica, para a guitarra elétrica? A guitarra acústica, que é essa que vocês têm aqui, ela é idêntica à guitarra elétrica. O detalhe é que, quando começou a surgir a amplificação, os amplificadores, caixa de som, alguém teve a ideia de colocar o quê? Um captador aqui. Depois que viu que o som saía sem depender da caixa acústica, já começaram a fazer instrumento de madeira maciça. Essa é a lógica. Logo depois disso, começou a criar também uma facilidade com aquele instrumento que era elétrico. Então, com essa facilidade, acabou que a guitarra tem coisas bem exclusivas de guitarra e o violão ficou na linha normal do violão. Depois tem o violão de aço, essas outras linhas. Porém, o que difere violão de guitarra é simplesmente um ser elétrico, o outro ser acústico, mas a afinação é a mesma e o número de casas é o mesmo, é tudo igual, tá bom? Então observa, olha, cordas do violão, corda Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi, e a sequência do braço, é a mesma, ó. Esse é o violão acústico. Essa aqui é a guitarra elétrica. Então, a guitarra elétrica ela é idêntica ao violão, porém com algumas diferenças na questão do braço dela. O braço dela é um pouco mais confortável para tocar. Essa aqui tem outra diferença. Essa é uma guitarra que foi feita para 12 cordas, só que nós estamos usando 6, tá? Então pensando aqui como o violão que eu demonstrei, eu tenho aqui primeira, segunda, terceira corda, quarta, quinta e sexta. Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. E aqui também eu tenho a sequência da mesma forma. Porém, essa guitarra, ela é elétrica. Então, se eu fizer aqui uma sequência de notas, ó. Ela vai dar exatamente a mesma coisa do violão. Então aqui é a guitarra, ok? E ali o violão é o mesmo instrumento, porém a guitarra tem os captadores aqui no lugar daquela boca do violão onde faz a projeção do som. Agora o braço e as casas são exatamente a mesma coisa, ok? Agora, olha o som do violão, a mesma coisa. Então, essa é a similaridade entre a guitarra elétrica e o violão acústico. Eles são o mesmo instrumento, porém, no futuro, esses instrumentos foram ganhando características diferentes. Então, hoje, a gente fala que essa é a guitarra e esse é o violão.